Entre todos os imperadores, certamente Shanks é o mais incrível deles. Mesmo com poucas aparições, o Ruivo conseguiu criar uma aura invencível, que só as grandes lendas dos mares seriam capazes de fazer. Um humano comum, sem poderes de Akuma no Mi, no meio de monstros invencíveis, mostrou que é possível conquistar os mares apenas com uma força de vontade inabalável, sendo capaz de parar a maior guerra de todas apenas com o desembainhar de sua espada. No capítulo 1055, conseguimos ter uma noção da extensão do Haki do Rei do Ruivo, algo nunca mostrado na série até então. Como ele pode influenciar a todos e mudar o rumo dos acontecimentos apenas com sua presença. Quer saber mais sobre os mistérios que envolvem o Haki mais poderoso já apresentado até agora? Então clica no like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. O capítulo começa na capital das flores. Os chapéus de palha ainda estão curtindo a festa da vitória. Fora da cidade, Momonosuke acaba sendo derrotado por Ryokugyu, e Yamato tenta ajudar, mas o jovem Shogun insiste que ele deve ficar fora da luta. Raizou usa um jutsu para disparar um ataque de fogo no almirante. Mas Ryokugyu menospreza o ataque do Bainha Vermelha, fingindo que foi afetado pelo golpe. Então o Touro Verde usa sua técnica prova de fogo, se liberta das chamas e diz que um almirante da marinha jamais seria derrotado por uma fraqueza elemental tão óbvia. Ryokugyu atinge o corpo de Raizou com um de seus galhos e começa a sugar seus nutrientes. Kawamatsu tenta ajudar, mas não consegue cortar os galhos e raízes na mesma velocidade em que o almirante produz. Então Ryokugyu acaba capturando Kawamatsu, Denjiro e Nekomamushi. O capítulo continua na sala secreta de Kozuki Sukiyaki. Vemos uma passagem secreta que leva a uma longa escada. Sukiyaki e Robin estão descendo na escada junto com Law. O cirurgião da morte percebe que Robin não estava com os demais chapéus de palha, então decidiu procurar por ela. O pai de Oden diz que nunca contou a Kaido e Orochi sobre essa passagem secreta. Mas como Jack, um pirata das feras, é um tritão, não demorou muito para que ele encontrasse o Poneglyph. Robin pergunta por que um tritão seria capaz de encontrar o Poneglyph. Sukiyaki diz a elas que é melhor eles verem por si mesmos. Robin identifica uma luz saindo de um buraco na passagem, então ela pergunta ao pai de Oden o que era aquela luz. O ex-shogun de Wano diz que ela mesma poderia ver, pois um vidro estava bloqueando a passagem da água. Robin rasteja pelo buraco e Law se teletransporta com ela. Os dois olham através do vidro e veem as ruínas de uma antiga cidade. Sukiyaki diz a eles que essas ruínas são outras terras de Wano, que existiam há cerca de 800 anos. Por não ser água do mar, as ruínas foram preservadas em boas condições. Então, o pai de Oden explica o que aconteceu com aquele antigo país dos samurais. Há muito tempo, Wano era um grande país, cerca de 3 vezes maior do que é atualmente. Localizava-se na base do Monte Fuji, no mesmo nível do mar. Então, em um ponto da sua história, as grandes muralhas que cercam a ilha foram construídas e o país foi trancado. A água da chuva começou a se acumular e inundou todo o país. Depois disso, a água da chuva atingiu a parte mais alta das paredes, formando as grandes cachoeiras. As mesmas que Luffy e os piratas da Big Mom tiveram que escalar. As pessoas decidiram abandonar o país de Wano original e construíram um novo ao redor do Monte Fuji, que é o atual país de Wano. Aparentemente, as fronteiras do país de Wano eram barreiras naturais, mas depois das informações do pai de Oden, fica claro que essa barreira foi criada por alguém. Agora resta saber quem é essa pessoa e qual foi a motivação para manter o país de Wano isolado do mundo por tanto tempo. O mais provável é que seja Joy Boy junto com os D, tentando preservar informações sobre o século perdido e até mesmo sobre as armas ancestrais. O grupo chega ao final da escada e entram em uma grande sala onde está o Road Poneglyph. Robin diz que se eles conseguirem encontrar apenas mais um, poderão viajar a Laugh Tale. Sukiyaki diz que eles estão em uma caverna na base do Monte Fuji. Mais abaixo está a arma ancestral Pluton. No entanto, Sukiyaki nunca viu a arma, então ele não pode mostrar a Robin e Law sua localização. O pai de Oden acrescenta dizendo que para trazer Pluton para fora, as muralhas de Wano devem ser derrubadas. Robin questiona por que Oden queria fazer algo assim. Sukiyaki diz que contou a eles tudo o que foi passado pela família Kozuki, e finalizou dizendo que não sabia o que Oden havia descoberto em sua jornada ao mar.
De volta à capital das flores, Ryokugyu prendeu as bainhas vermelhas e Yamato e diz que eles não podem fazer nada contra a Mãe Natureza. O almirante afirma que se Kaido tivesse continuado no país de Wano, ele não teria vindo. O reinado de Kaido foi o que manteve os inimigos longe de Wano. Ryokugyu diz para trazer Luffy do chapéu de palha e assim que ele tivesse a cabeça de Luffy, ele deixaria o país. Yamato diz a Momonosuke que eles devem pedir ajuda a Luffy e aos demais, já que os chapéus de palha jamais perderiam para um cara assim. Momonosuke, chorando, diz que não precisa da ajuda de Luffy ou dos outros, e que Yamato sempre esteve trancado em Onigashima, mas agora ele está livre, e é por isso que ele não quer estragar a partida de Yamato junto com os chapéus de palha. O novo Shogun de Wano continua dizendo que Luffy, Zoro e os outros nem sempre estarão presentes para ajudar. Então eles mesmos têm que ser capazes de se defender contra todos os inimigos, protegendo assim o povo do país de Wano. Apesar da pouca idade, devido a todas as dificuldades já enfrentadas, o filho de Oden começa a agir como um verdadeiro líder, mostrando um grande amadurecimento e deixando de lado todo o medo carregado por ele desde que Kaido devastou seu país. Ryokugyu zomba da atitude infantil de Momonosuke e diz que nunca pensou que um dragão pudesse ser tão patético. Em um momento de desespero, Momonosuke consegue atirar uma rajada de fogo que passa pelo corpo da árvore de Ryokugyu. Os bainhas vermelhas e Yamato se libertam, Ryokugyu olha para Momonosuke e não acredita no que aconteceu. Yamato diz que Momonosuke está dominando seus poderes. O jovem Shogun dispara outra rajada de fogo e queima o corpo do almirante. No entanto, uma pequena planta cresce atrás do corpo queimado e Ryokugyu aparece novamente. O almirante quer continuar a batalha e diz que se esse é o jogo que Momonosuke quer jogar, então ele seria perfurado da cabeça aos pés. De repente, um relâmpago negro pode ser visto à distância. Ryokugyu sente que algo o está paralisando e grita de dor, e acaba percebendo que o poder sufocante que está sendo emanado é o Haki do Rei de Shanks, e que o navio dos Piratas do Ruivo está no mar próximo de Wano. E essa foi a primeira vez que vimos a manifestação do Haki do Rei nessa distância em toda a série, ainda mais em cima de um almirante. Se o Ruivo já tinha um hype absurdo sem nunca ter lutado, mesmo em 25 anos de história, depois dessa pressão em Ryokugyu, não há mais dúvidas, Shanks é o Yonkou mais forte. Big Mom apresentou atributos físicos e poderes impressionantes. Kaido foi ainda mais longe do que a Mama, com seus feitos absurdos. Agora o Ruivo não tem nada igual. Seu Haki do Rei é sem dúvidas o maior de todo o mundo de One Piece atualmente. Shanks repudia a atitude do almirante e, com uma expressão assustadora, questiona se Ryokugyu está com medo da vinda da nova era. O almirante diz que não tem intenção de lutar com Shanks e sua tripulação, pelo menos não naquele momento. Então ele finalmente decide ir embora. Depois de todo aquele discurso do capítulo 1054, Ryokugyu dar uma regada desse nível ficou feio para o almirante. O Touro Verde foi ousado ao cogitar capturar Luffy sozinho, e houve um grande hype em cima dele por isso. Mas foi só Ryokugyu sentir o Haki do Rei de Shanks que ele decide colocar o rabinho entre as pernas e fugir do país dos samurais. Então eu consigo levantar duas possibilidades. Ou Shanks é tão poderoso a ponto de intimidar até um almirante, ou definitivamente ele tem alguma ligação com o governo mundial, sendo até mesmo filho de um Tenryubito. Independente das duas opções, não há mais dúvidas, os almirantes sempre dão uma regada para o Ruivo. Yamato comemora com o Momonosuke e os Bainhas Vermelhas. O novo Shogun de Wano chora de alegria ao ver que o almirante deixou seu país. Na capital das flores, vemos Brook, Usopp, Chopper e Franky ainda festejando com Hiyori e Toko. Fora da cidade, vemos que Luffy está sentado no chão com Zoro, Sanji e Jinbe. Luffy percebe que o invasor se foi, e Sanji diz que os samurais não precisavam de ajuda. Zoro se surpreende com a coragem de Momonosuke, e Jinbe se impressiona com o Haki emanado por Shanks. Luffy sorri enquanto vemos o navio dos Piratas do Ruivo se afastando do mar de Wano, e o Chapéu de Palha diz que de alguma forma um rosto familiar apareceu em sua mente, encerrando o capítulo 1055. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal, aproveita para deixar nos comentários a sua opinião sobre o capítulo 1055. Você acha que os almirantes têm algum tipo de medo de Shanks?
O que faz o Ruivo ser tão temido e respeitado no mundo da pirataria? Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.